Marília, seja muito bem-vinda. Obrigada, que bom estar aqui com você. Minha casa é a sua casa. Olá, eu sou a Geritza Gurgel e você está no Entre Nós, uma pausa para mulheres. Chegamos no nosso último episódio e dessa vez eu vou conversar com a Marília Fiuza. Ela é escritora, é palestrante, é mãe e Marília trabalha com coaching executivo há 20 anos, apoiando líderes em sua jornada de excelência. Uma mulher inspiradora que no meio da sua rotina corrida, que todas nós temos também, está buscando fazer esse movimento de não se esquecer. Seja bem-vinda, Marília. Obrigada. Muito bom ter você aqui na minha casa. Eu que agradeço o convite. Marília, hoje você é essa mulher que lidera tanto no trabalho como em casa. Mas há 20 anos você dá esses cursos de liderança, Sim. né? Como é que é conciliar esse papel com a sua vida em casa? Bem, sempre foi um desafio, acredito que para todas as mulheres que trabalham, esse desafio é presente, mas eu acho que uma coisa que sempre me chamou ao longo dessa jornada foi de aceitar a imperfeição, aceitar o fato de que eu não vou conseguir conciliar na perfeição. Então, essa aceitação para uma certa desregulação, para um certo desequilíbrio, foi o que me confortou ao longo da jornada. Então, gostaria de já abrir dizendo que, na verdade, a vida não é tão equilibrada assim quanto parece, né? A gente tem que estar sempre revisitando as diversas áreas, mas no meu sentimento é que tem sempre uma parte faltante, né? E ainda existe esse sentimento. Mas é uma vigilância constante, para que não desorganize também de vez, né? Existem essas mulheres que chegam até você, que precisam dar conta de tudo. Como é que você aborda isso tudo para elas? Eu acredito que existe uma cobrança cultural, social, de alta performance da mulher, de padrões de beleza, mas eu acredito, pelo que eu escuto e pelo que eu conheço de mim mesma, que a maior cobrança vem da própria mulher, de querer dar conta de tudo. Existe um lado meio do ego também interferindo nessa conta. Eu acho que a gente tem que lidar com a pressão externa, mas é muito importante se visitar para entender também se nós estamos dispostos a abrir mão dessa imagem, de que eu não dou conta de tudo. Será que você está disposta a abraçar essa imagem? Né? Então, muitas vezes somos nós mesmos que nos mascaramos de Mulher Maravilha, de que podemos tudo, achamos bonito nos colocar por último, colocar todo mundo primeiro, como se isso fosse algo muito lindo, esse ato de se colocar por último. Né? Então, muitas vezes a interferência é produzida por nós mesmos. Marília, quando você olha para essa sua trajetória, quando você pensa, o que é que te ajudou a manter esses dois mundos, esses dois pilares de pé? O teu pessoal com o teu profissional. Eu acho que um dos pontos foi entender que eu não tenho dois mundos. Primeiro é entender que eu sou um mundo só. Quando eu entendo que a minha vida profissional é uma vocação, não é só um emprego, não é só uma fonte de renda, é uma vocação, ganha uma importância muito grande em relação aos outros papéis também. Então, ganha uma relevância, não vou dizer igual, mas de muita relevância, de muita importância. Então, entender que na minha vida profissional eu estou exercendo virtudes pessoais lá, isso me conforta. Porque se eu fosse colocar na ponta do lápis o tempo dedicado ao trabalho e o tempo dedicado à família, isso geraria um sentimento de culpa muito mais enfático, muito mais sensível. Mas não me sinto tão culpada assim, porque entendo que o tempo que eu estou dedicando ao trabalho, eu estou exercendo virtudes também minhas pessoais, espirituais, emocionais, não é só profissional. Então, não dividir os mundos é um caminho. A gente tem que entender que nós somos um mundo só. E na minha vida pessoal, viver os conceitos que eu prego. Convergir o que eu prego no trabalho com o que eu vivo na minha vida pessoal. Então, não é que eu vou fazer coaching em casa,
mas viver princípios que eu acredito, que eu defendo na minha vida profissional, eu verbalizar isso para os meus filhos e demonstrar isso também na minha família e na minha vida de amizades. Então eu procuro fundir, na verdade, os mundos. Como é que você faz? Eu fiquei curiosa agora. Eu acho Como é que você usa esse coach em casa? Coach em casa. De uma forma assim leve, como esse coaching doméstico. Eles não percebem que eu estou fazendo coach. Na verdade, se eu disser que estou fazendo, existe uma resistência. Mãe, não quero um coach em casa, né? Mas quando eu digo que faço coach em casa, são alguns princípios do tipo, não afirme, não imponha já a sua opinião, antes procure fazer uma pergunta. Então, eu procuro fazer mais perguntas do que afirmações, do tipo para o meu filho, faça isso, o certo é isso. Meu filho, o que é que você acha certo? No meu lugar, o que é que você faria? Qual seria a decisão que você acha que é mais prudente? Então, é forçar o outro a pensar, a se posicionar. Então, eu tenho muita essa característica de perguntar. E um outro aspecto do coach também que eu trago muito para casa, eu vou trazer uma frase de uma amiga minha, da Tiziana, que ela fala uma frase assim, sempre eu acredito que eu posso muito quando estou sob o olhar da Marília. E essa frase me tocou muito, porque é isso que eu quero que os meus filhos se sintam também, meu marido, minhas amigas, você, cada pessoa que interage comigo e os meus clientes. Minha maior realização é que uma pessoa se sinta capaz sob o meu olhar. Então eu procuro trazer muito esse impacto que eu sinto que eu provoco no meu trabalho, quando eu vejo os olhinhos brilhando dos meus clientes com aquele sentimento, eu posso, eu sou capaz, mais do que eu imaginava. Eu quero que em casa os meus primeiros clientes sejam os meus filhos e o meu marido, né? Que eles se sintam muito, muito capazes sob o meu olhar. Então são princípios, não são técnicas, né? São conceitos. Você é inspiradora, viu, Marília, em qualquer sentido. Obrigada. Mas vamos falar agora de alta performance. Vamos. E eu queria te perguntar, como é que você lida com essa questão, quem chega lá e diz, olha, Marília, eu quero desenvolver uma alta performance, mas como é que você alia com a história da saúde mental? Como é que isso caminha junto, sabe? Isso é muito... Caminha muito junto, Gê, muito junto. Embora eu não seja uma coach de wellness, de bem-estar, mas um dos pilares que eu sempre provoco reflexão é o pilar do exercício físico, da alimentação, do autocuidado, da apresentação pessoal. Não que seja o foco do programa, mas é uma checagem que eu faço, porque são pilares muito ligados, né? Então, quando uma pessoa já tem uma vida de exercício regular, não tem a minha provocação. Mas quando não tem, eu provoco isso como sendo uma condição para a continuação do processo. Por quê? Porque o exercício, o autocuidado, não só o exercício físico, porque na verdade são 10 eixos de autocuidado, 10, né? O exercício é o primeiro, mas tem a alimentação, tem a parte de higiene, apresentação pessoal, estética, aí tem desenvolvimento pessoal, tem a parte de saúde psicológica, temos diversão, espiritualidade e temos meditação. Então, essa checagem de como esses pilares estão acontecendo, eles são muito importantes porque liberam químicas que favorecem a alta performance, né? Então, por exemplo, a endorfina, que é um hormônio que vai nos dar uma sensação de prazer. A serotonina, que é a sensação de felicidade. A adrenalina, energia. Dopamina, concentração, atenção, né? Oxitocina, que é do vínculo. Então, todos esses hormônios, eles favorecem a produtividade, a performance no trabalho. Então, por exemplo, a facilidade de gerar vínculos, que é a oxitocina, é um hormônio muito pouco falado, mas é liberado com exercício físico e alimentação também. E essa facilidade maior de empatia, de relacionamento, é um impacto desse autocuidado. A meditação, se a gente fosse conversar nós duas sobre meditação, daria aqui 3 horas para falar das evidências científicas que nós temos do mindfulness, prática que está sendo cada vez mais praticada no mundo corporativo. E como você tem que meditar no trabalho, né? Muito. Assim, uma das coisas, já entrando na parte prática, que eu convido as mulheres que estão nos ouvindo, é inserir doses de 5 minutos de meditação no dia a dia de trabalho. Entre uma interação e outra, entre uma reunião e outra, faz 5 minutos de respiração profunda. Se tem dificuldade de fazer sozinha, coloca um aplicativo que possa ter uma meditação guiada, mas o impacto não é reunião. Se você se esvaziar para entrar numa nova interação, é absurdo.
E a gente vê universidades com salas de meditação, Harvard tem 8 salas de meditação, aeroportos agora com salas de meditação, igrejas com salas de meditação, antes da oração você fazer a meditação, que são diferentes práticas, né? Então, assim, as evidências científicas do impacto em termos de produtividade e performance da meditação é absurda. E é uma prática que com 5 minutos no dia já tem efeitos eficazes, práticos. A ciência mostra que 5 minutos diários já tem efeito. 5 minutos. Na meditação. Da meditação. E é uma coisa gradual, você chega aos 20, mas começa com 5. Eu acho que a meditação ela pode ajudar muito em outras coisas também no relacionamento do trabalho, né? Muito, porque assim, primeiro assim, a capacidade de foco, armazenamento de memória, facilidade de aprendizado, a questão da atenção plena, né, da presença do diálogo, porque hoje os diálogos estão muito distraídos. Ontem eu estava conversando comigo, eles, olha, eu tenho TDAH, enfim, eu disse, tu tem isso? Cara, mais capacitado que eu conheço, mais ligado. Não, eu tenho, eu já disse, tem não, o seu problema é que você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, é muita informação. Anda com fone de ouvido o tempo todo, é ligação, é não sei o que. Então, é uma dificuldade. Você pensa que tem, mas você não tem. Você está desconcentrado, na verdade. Você está concentrado em outras coisas, mas o mundo acontecendo aqui, você não está dando essa pausa para isso. Mas aí eu vou te falar. Vamos voltar aqui para o nosso tema, claro. essa questão da pressão da performance. Por sinal, o que você falou foi fundamental importância. Mas você sente que as mulheres líderes, elas enfrentam mais essa cobrança do que os homens? Especialmente as que são mães e que são esposas. Do que eu vou falar. Eu não acho que tem uma pressão externa maior sobre as mulheres no ambiente de trabalho. Eu acho que tem um desafio maior, por conta de uma expectativa social, cultural, sobre performance e padrão de beleza da mulher. Então, eu acredito que a mulher soma mais papéis do que os homens e isso torna a vida mais desafiante. Mas eu vejo no mundo corporativo também muitos homens generosos já, sabe assim, com a visão de mentalidade de aceitação, não é aceitação porque a gente não precisa ser aceita, né? Mas no sentido de se verem nivelados com a capacidade que a mulher tem, e inclusive admirando muito as mulheres com essa potência de trabalhar e ainda equilibrar com esses outros papéis que são exigidos. Então, eu continuo achando que existe sim pressão externa, mas a cobrança maior, na minha visão, que escuto mulheres executivas, é da própria mulher. Marília. É um nível de autocriticidade muito grande. E falando na Marília, nesse autoconhecimento, vou falar de você. Importa saber da Marília aqui. Você ajuda tantas pessoas, né? Sim. E agora eu quero saber sobre o seu cuidado, né? Seu papel de autoconhecimento nessa vida dessa mulher pós-40. O que é que mudou na sua forma de olhar? Bem, eu tenho 46 e a minha forma de me olhar mudou muito ao longo dos anos. Eu confesso para você que vivi momentos muito difíceis e esses momentos difíceis, eles me trouxeram grandes aprendizados. Eu há 3 anos tive uma crise de depressão, de burnout. Então, embora eu ajudasse muito as pessoas em termos de equilíbrio de performance, eu me vi descuidando disso, né? E aí eu tive essa crise e a partir disso eu fiz uma reordenação nos meus eixos centrais. E passei a organizar minha vida a partir do autocuidado. Não, pera, Marília. Vamos com calma. Você teve burnout? Eu tive há 3 anos. Na sua própria empresa? Como é que você lidou com isso? Foi um sentimento que eu tive que lidar com o sentimento de fracasso, porque eu era instrumento para outras pessoas e vivi a própria dor, né? Eu tive que reorganizar e ressignificar essa crise que eu passei, né? E foi uma crise que demorou 2 anos, com várias tentativas e erros de medicação, de psiquiatra, de terapeuta. Foi um processo bem doloroso, mas que eu lhe confesso que foi a experiência que me trouxe mais aprendizados para a minha vida pessoal e profissional. Eu me considero realmente uma outra pessoa depois disso que passei. Me considero uma profissional muito mais empática hoje na minha atuação.
eu me sinto com mais recursos, porque passei pela própria dor e soube sair desse buraco, né? Agora eu tive que fazer mudanças consideráveis. E o eixo do autocuidado não era um eixo central na minha vida. Eu pensava que era, mas não era. E o que era, Marília? Não era. Era o espiritual, eu colocava muito a minha parte espiritual, eu era líder de um movimento religioso, tomava muito meu tempo. Não estou dizendo que foi uma decisão errada na minha vida, mas eu percebi que a minha energia estava bem desequilibrada em termos do tempo que eu dedicava a essa missão espiritual religiosa e a mim mesma. Né? Então, eu sempre fiz exercício físico, mas hoje eu pratico muito mais do que no passado. Eu antes me cobrava deixar minha filha todos os dias no colégio, hoje eu já não vou todos os dias, só vou uma vez na semana, só pego uma vez na semana. Então, talvez eu não seja uma mãe extraordinária aos olhos de algumas pessoas, porque eu priorizo os meus esportes, né? Então, eu pratico canoa, pratico bike, academia, é mais intenso do que era no passado. Eu investia em estética, mas hoje eu invisto mais. Eu tinha, né, receio de gastar muito em mim mesmo como um ato vaidoso. Não, hoje eu estou achando importante isso, investir na minha apresentação pessoal mais do que no passado. Eu não meditava, hoje eu medito como hábito. Antes das minhas orações, antes do meu... Então, assim, eu passei a ter mais recursos de autocuidado que eu não tinha no passado, que eu achava que eu tinha. Então, eu fiz mudanças mesmo bem práticas em relação ao autocuidado. E eu decidi, pensei deliberadamente se eu ia em algum momento da nossa fala falar sobre isso, porque é uma coisa muito íntima. Sim. E que pode trazer prejuízos para a minha imagem profissional. Mas eu pensei que o mais importante desse nosso momento é transformar e trazer algum ganho efetivo para quem está nos assistindo. Então, eu não poderia, por um ato de vaidade, me colocar aqui com uma imagem de perfeição e de que nunca passei por isso, tendo passado, e a pessoa lá que está nos assistindo, de repente está passando por alguma coisa parecida, né, e não se identificar com a minha fala. Então, eu deliberadamente achei que seria importante lhe abrir essa informação e para quem está nos assistindo também. Mas eu acho essencial e agradeço por você ter dividido esse seu lado mais íntimo conosco, porque as pessoas pensam que só quem tem burnout é quem trabalha numa empresa que não é sua e que o trabalho vem decorrente dessa síndrome, né, do que você vem a ter, né? Muitas vezes isso aí é um dos seus maiores dons, né? Eu acredito que seja uma das suas missões. É porque às vezes a gente, como eu entendo o meu trabalho como uma vocação, a vocação acaba que às vezes a gente cai na armadilha de servir e se ferir. E você jogar a culpa no próprio trabalho, é como você disse, não era o trabalho, mas eu encontrei onde é que estava ali a causa do meu problema. Sim, eu fui responsável por isso, por decisões e escolhas que eu fiz e que eu não estava enxergando, que é o que a gente chama de ponto cego. Uhum. Então, assim, na verdade, eu vi o valor da minha profissão ainda mais de ajudar as pessoas a encontrar seus pontos cegos, porque nem eu imaginava que eu os tinha. Eu achava que estava administrando super bem e tal, e não fui percebendo, a parede foi se rachando, foi fragilizando, e aí, num determinado momento, eu realmente despenquei, né? E eu, para poder acolher o diagnóstico de que eu estava com depressão, já foi outra superação, porque pela vaidade, pelo ego, doeu muito. A vaidade dói. Quando a gente é humilde, a gente não sofre, porque a humildade, a pessoa, ela não se sente agredida, né? Mas eu me senti quase que agredida por aquele diagnóstico. Como assim eu? Né? Então, eu acho que foi um banho de maturidade, de aprendizado. Eu tenho um entendimento que foi uma permissão de Deus mesmo na minha vida, sabe? Foi uma escola doída, mas muito, muito eficaz de mudanças. Então, você conseguiu, de fato, olhar para si e cuidar de si. Sim. E vejo isso como um valor que não é fala romântica, não é fala de mulherzinha, isso é fala de mulher profissional, é fala de todo homem profissional também, seja profissional, não seja profissional, ser humano. É preciso organizar a vida a partir desse eixo,
né, do autocuidado. Isso Porque mesmo. ele sustenta os demais. Ele sustenta os demais. E até o eixo religioso e espiritual, que eu tinha certeza que deveria ser o central, eu repensei. Eu repensei, porque eu mesma não estava sustentando as minhas práticas espirituais e religiosas. Eu não estava tendo corpo, saúde mental para sustentar aquele serviço. Então, hoje eu digo, Senhor, toma de conta, porque eu tenho que cuidar também desse templo que tu me deste, né? E vai junto comigo. E hoje como é que tá teu eixo? Como é que ele foi redirecionado, reorganizado? Não, hoje esse autocuidado, ele é um eixo central. Eu me priorizo e logo no primeiro radar tá a parte espiritual, família e trabalho, né? E tem também outros eixos que eu considero até hoje um primeiro radar também, porque foi um outro grande aprendizado, porque antes amigos estavam no segundo radar e eles passaram para um primeiro radar, junto com família, junto com trabalho, junto com espiritualidade, porque nesse momento que eu passei de dificuldade, as minhas amigas e amigos verdadeiros chegaram junto mesmo. Isso que eu ia te perguntar, você conseguiu pedir ajuda? Pedi ajuda, demonstrei minha vulnerabilidade, foi uma experiência também de viver esse conceito que eu prego tanto no meu trabalho, de a gente revelar nossa vulnerabilidade, né? E isso é uma força do ser humano, revelar a vulnerabilidade, mesmo no ambiente corporativo. Então, assim, eu tive coragem, inclusive, de dizer para os meus clientes que estavam sendo atendidos na época, pedi ajuda enorme do meu marido, que foi um super parceiro na época, e ele junto comigo, inclusive para os clientes, quem ligou foi ele, colocando a minha situação de saúde, pedindo desculpas porque o programa ia ser interrompido temporariamente. Eu passei 4 meses sem trabalhar, depois voltei para o trabalho ainda com limitações, mas 4 meses sem pisar no escritório, e todos os clientes que estavam em andamento foram avisados com a verdade, sem nenhuma camuflagem. E nenhum desistiu do processo quando eu voltei. Todos me acolheram com um respeito, com uma solidariedade, que eu fiquei muito emocionada e com um desejo assim de entregar 3 vezes mais para eles, né? Porque saber da fragilidade que eu passei e ainda assim dar continuidade aos programas todos, 100% das empresas e dos clientes, né? E todos sabem, os que da época. Hoje eu não fico fazendo propaganda para todo mundo que chega e dizendo que tive. Mas quem estava na época sabe. Mas certamente é importante para você, enquanto receptora desses líderes, detectar quando algum deles está com essa vulnerabilidade. Sim, pode ter certeza mais que hoje aflorada, a minha né? sensibilidade está muito mais aflorada, e muito importante também para um papel de coach entender as limitações da profissão, encaminhar para a terapia, para psiquiatra, quando a gente percebe esses sinais. Não são poucos os que eu encaminho, não são poucos, por sinal. Eu acredito, para terapia, 80% dos meus clientes em algum momento decide pela terapia. Psiquiatra, não todos, claro, né? São só os que estão com nível de ansiedade de uma forma mais patológica, mais enfática. Mas hoje eu tenho uma responsabilidade de encaminhamento muito mais aflorada do que no passado também, né? Para entender as limitações, embora o coach esteja uma experiência de autoconhecimento muito eficaz, mas é uma experiência limitada em relação a algumas dores e problemas psicológicos que as pessoas passam, né? Marília, você já falou tanto, já entregou tanto aqui hoje, que eu conversaria horas contigo. E aí eu vou te pedir aqui sobre essa tua rotina de autocuidado e da não negociação. Olha, eu não negocio isso. De uma forma bem objetiva. Eu digo pra você. E você já me disse tudo. O que é que tudo você fazia? Meditação, corrida, nananana, tudo você já fazia. O que é autocuidado pra você hoje? O que é essencial? O que não é negociável? Tá. Em termos de definição, hábitos e ações para manter a saúde, né? A saúde mental, emocional, física e espiritual. Ok. Essa é 4. E o que a Marília faz? E o que eu faço? Eu aposto num combo de 3 pernas, de 3 vertentes. Matinal. Isso é um ritual matinal. Exercício físico, meditação, que eu faço só de 10 minutos por enquanto, vou chegar nos 20, mas são 10 minutos de meditação diária, e oração.
para mim ainda é um pilar muito importante, e a espiritualidade, na verdade, é um eixo do autocuidado, não dito por mim, dito por, inclusive, autores ateus, mas consideram a espiritualidade um eixo do autocuidado. Então, eu fiz essa decisão desse combo de exercício físico logo cedo de manhã. Eu acordo todos os dias 4h20, mais ou menos 4h30, começo meus exercícios físicos às 5 horas da manhã, volto, faço meditação, oração, vou para o trabalho, né? Então, é uma rotina que eu não abro mão, desses 3 pilares, não abro mão. Qual é o seu ritual sagrado de equilíbrio e bem-estar? Esse que eu falei. Acabou de dizer. Então diga outro. Eu vou dizer. A outro? Outros, porque os rituais sagrados de bem-estar e equilíbrio. Tá. Então, além de oração, meditação e exercício físico, eu tenho muito hábito também da leitura, que para mim é uma experiência de bem-estar, porque traz um senso de ordenamento e saúde psicológica muito grande. E acredito que não tenha uma fórmula mágica para todo mundo. Eu acho que cada pessoa tem que encontrar os seus rituais. Tem pessoas que optam por um hobby, tem pessoas que optam pela leitura, mas eu procuro muito, hoje em dia, ficar mais atenta a esses 10 eixos, né, de forma que eu perceba que eu estou cuidando deles de alguma forma. Então, são esses 3 de manhã e a leitura. Relacionamento não é um eixo propriamente do autocuidado, porque já está na parte de relação interpessoal. Não é eu comigo mesmo, é eu com o outro. Mas eu considero um eixo sagrado também do meu bem-estar, é investir nas minhas amizades. E como é que você protege esse seu tempo para si sem culpa? Bem, eu protejo o tempo para mim, mas sem culpa ainda não cheguei lá, certo? Adorei. É um processo terapêutico, eu também faço terapia há muitos anos. Também faço. A culpa já reduziu, eu estava até conversando com a Mari antes da gente começar aqui no nosso set, e eu dizendo para ela, quando os meus filhos eram mais novos, que hoje a minha filha tem 20 anos, um de 16 e um de 10, a minha culpa era maior. Quando a minha filha era menor, a mais velha, eu sentia uma culpa mais latente, era um peso, uma autocobrança quase sufocante, gente. Hoje, a culpa ainda está presente, mas ela me deixa viver mais. Eu aprendi a lidar com ela. Como a minha filha mais nova tem necessidade especial, essa culpa de, eu poderia estar fazendo mais por ela, ainda tem esse pensamento, sabe? Às vezes uma tendência a se comparar com outra mãe, que faz muito mais pelo filho do que eu, que renunciou ao trabalho para cuidar do filho especial, ainda me ocorrem esses pensamentos. Por isso eu não abro mão também da terapia semanalmente para estar sempre reordenando e colocando a culpa na caixinha dela, sabe? Assim, de forma... Sabe o que é que me dava muita culpa antigamente? Aqui, um papo aqui entre nós. Sabe o que é que me dava muita culpa antigamente? Grupo de mães da escola. Não fale não. Que aquilo ali me dava um sentimento de culpa terrível. Eu que sou uma pessoa assim também, essa mulher, eu digo a mulher sanduíche, cara, isso me dava porque as mães eram tão eficientes. Eu disse, meu Deus, Geritza, você já fez isso? Eu disse, de jeito nenhum, não fiz. Mas uma coisa... Teu filho não avisou? Não, deixa ele resolver, porque eu sempre fui muito resolvida no colégio, deixava os meninos resolver. Ademais, eu tinha N funções. Mas assim, eu aprendi uma coisa, Gê, eu sei que a gente já está no final, mas eu acho que é interessante para quem está nos ouvindo também, que um dos aspectos também que hoje eu valorizo muito é formar uma rede de apoio. Uma vez, quando a minha filha nasceu, eu chamei uma pessoa que tem filho especial e eu disse para ela, o que é que você acha de mais importante para me dizer, já que você tem mais experiência com isso? Ela disse, forme uma rede de apoio, você não vai criar sua filha sozinha. E aí, quando eu coloquei ela na escola, que eu trabalho muito e não participo não consigo acompanhar o grupo de mães, eu disse, eu vou chamar uma mãe para ser da minha rede de apoio. E aí, eu elegi a Gabriela, e eu disse, Gabi, você é uma mãe muito presente, muito caprichosa, me ajuda a não esquecer das coisas. Então, assim, quando no grupo tiver uma informação importante, saiba que eu não vou ler o grupo, me ajuda falando no particular, pois a Gabi fez isso com excelência. Ela sempre dizia, Marília, hoje é dia de vermelho, porque senão a minha ia ser a única que não ia de vermelho. Exatamente. Hoje é dia de levar uma flor. Aí ela diz, gente, ela fez isso com capricho. Aí a minha filha saiu da escola, e qual é hoje o único vínculo da minha filha com a escola anterior? A filha da Gabi, porque ficaram com um vínculo enorme, e eu com um vínculo com a mãe, né? De tanta gratidão. Aí agora no novo colégio eu ainda estou elegendo
quem vai ser minha rede de apoio. Pois eu tive mesmo esse negócio da rede de apoio. Mas eu fiquei com tanto trauma, eu disse, gente, eu não quero mais. E no final, me lembro tanto, quando foi o 3º ano dos meninos, teve uma mãe que disse assim, tchau, gente, até a universidade. Eu disse, jamais, eu não vou mais. Já fiz com a minha contribuição. Não faltou nada para os meninos, eles não reclamaram, né? Eu procurei ser uma mãe presente, mas o grupo de mães nos faz cada vez mais nos sentirmos anuladas em relação e culpadas também. Eu só não me sinto tanto porque a de 20 me ensinou para a de 10. Ah, minha filha, é porque a de 10 é de borracha, né? Entre aspas, né? Entre aspas. Já amenizou. A de 20, eu disse para a Mari também, a de 20 ela dá alguns sinais de que a vida do trabalho, minha vida de trabalho, não deixou traumas. Ela dá sinais disso. Que deu certo, né? Ela disse, mãe, na faculdade teve uma experiência de entrevista e eu falei na entrevista sobre você dizendo que uma das coisas que eu lembro criança era te ver feliz indo trabalhar, se arrumando, indo trabalhar. E isso me deu vontade de trabalhar. Então, assim, deu frutos. Então, pode ser que na minha forma imperfeita, bons frutos estão por vir também para os outros dois, né? Assim também eu fiz aqui em casa. Terminou dando certo. Tá certo. Cada um se vira. E olha, Marília, agora sim, a gente já está mais perto aqui do fechamento. Se você pudesse dar um conselho para uma mulher que lidera, que cuida, que sente que está no seu limite, o que é que você diria? Olha, uma palavra que eu tenho escutado muito desde a época que passei por essa crise foi a palavra autocompaixão, né? É uma palavra muito bonita, que não é ter piedade, nem ter pena de si, mas é se incluir na lista de ajuda. A gente tem uma lista de pessoas que a gente ajuda, então é assim, tem essa autocompaixão, essa atitude concreta de fazer um bem para si mesmo, de se cuidar, de se ajudar, de se tratar com generosidade. Parece uma fala romântica, mas para mim foi extremamente libertador aprender a viver com autocompaixão. Esses dias eu recebi essa orientação. Interessante, viu? Diz que a palavra do momento é compaixão. E aí eu levei isso para um grupo de amigas, e esse grupo de amigas agora tudo é compaixão. Tenha compaixão, e eu respirando e me lembrando da compaixão. Quando acontece alguma coisa, vem compaixão. Vem compaixão. E não esqueça da autocompaixão. A minha também, né? Não, eu não posso ter minha autocompaixão, Marília, nesse momento. Porque senão não dá certo. É outro assunto. Eu tenho que ter compaixão pelos outros, viu? Certo. Olha, Marília, mas assim, a campanha da Unimed Fortaleza, que é a Cuidar de Mim, fala sobre voltar ao próprio centro, se reconhecer como prioridade, tudo que você fez, né? Cultivar a presença e o afeto por si mesma. Na sua rotina de alta performance e grandes responsabilidades, como é que tem sido esse processo de olhar para dentro e cuidar de você de forma intencional? Tem sido um processo libertador. Eu tenho me surpreendido com a minha capacidade que estava retida, né? Assim, era um potencial que estava ali armazenado e que o autocuidado está fazendo florescer. Então, é um caminho que eu adoraria inspirar outras mulheres também para essa decisão. Chega de achar bonito de se colocar por último. Não é bonito ter essa crença, né? E também não é bonito ter a crença de que sozinhas a gente chega lá. Então, para mim tem sido um processo de evolução, de amadurecimento, um gosto, um prazer que essa fase da vida tem trazido, diferente de outras fases quando eu era mais jovem. Marília, muito obrigada. De nada. Sempre muito bom te ouvir. Ficaria aqui por horas conversando. Eu que disse. E quero agradecer a você e a Unimed também por ter escolhido o meu nome. Eu me sinto muito privilegiada de fazer parte desse grupo de mulheres que foi convidada para estar aqui com você. A Unimed Fortaleza cuidou da gente também, né? Com certeza, com certeza. Aí seria um outro capítulo para eu lhe contar a minha história com a Unimed. Esse nosso episódio, com certeza, fechamos com chave de ouro. Fechamos. Hoje nós estamos encerrando o Entre Nós, uma pausa para mulheres. Mas a campanha Cuidar de Mim, da Unimed Fortaleza, que incentiva a nós, mulheres, a nos olharmos com mais carinho, não para. Você quer assistir todos os episódios da nossa websérie?
Acesse o canal da Unimed Fortaleza no YouTube para conferir. Acesse também esse site que aparece aqui na tela para saber tudo que a Unimed Fortaleza preparou para te ajudar nessa caminhada rumo ao autocuidado. Foi um prazer enorme encontrar com você. Até mais!